Olá pessoal, estamos de volta com mais um Literamake, dessa vez com o livro Para Onde Vão as Borboletas à Noite, da Andrea Scheffer. Ela é uma autora independente, então ele não tem uma editora, e ela faz um trabalho muito bonito de valorização da literatura, mas isso eu comento um pouquinho mais depois. Os recados iniciais, então, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, deem o like, isso ajuda muito para o crescimento, o canal ainda é pequenininho. Justamente por ser um canal pequenininho, de poucas visualizações, ele não é monetizado, então quem gostar do meu trabalho e quiser contribuir, o Pix é bibliofilia.cotidiano@gmail.com, contribuições voluntárias, à vontade. E vamos começar então com esta capa, que nós temos 3 tons bem fortes e chamativos, então nós temos um verde escuro, nós temos o branco e nós temos o vermelho. Eu vou trabalhar mais com essa questão do verde e vermelho. Bom, falando um pouco da Andrea, a Andrea é uma grande entusiasta, né, da literatura. Ela não só escreve, como ela tem várias iniciativas, clube de leitura, tem perfil específico de literatura no Instagram. Ela é uma pessoa que, ela nunca entrou, não que eu saiba, pelo menos, assim, oficialmente no mercado mesmo, assim, de editora, etc. Ela faz tudo por conta. Ela, inclusive, publica, até acho que ela vende pela Amazon ou direto com ela para conseguir os livros dela. E do que eu já vi do trabalho dela, do que eu conheço do trabalho dela, ela trabalha muito, muito fortemente com romances que se passam em períodos históricos bem impactantes. No caso deste livro específico, ela tem como grande cenário a Guerra da Síria. Isso é uma coisa que já de largada me chamou muito a atenção, porque eu tenho uma questão, eu não sei explicar, assim, eu tenho uma empatia muito forte pela questão da Síria. Inclusive, eu mesma já escrevi um poema. Minha primeira tentativa de poema longo, que não foi tão longo assim, foi justamente sobre a Síria. A cidade de Alepo, que não é a capital, mas era a cidade mais importante da Síria na época, e ela foi eleita, um período, a cidade mais bonita do mundo. E quem vê fotos de Alepo antigamente, né, antes de ela ser completamente devastada pela guerra, percebe que se trata de uma cidade realmente muito bonita, lindíssima, assim, e hoje ela é o que sobrou, não é nada, não é mais nada, né, entulho, é muito lamentável. No caso do livro da Andrea, já digo pra vocês, de largada, eu li faz bastante tempo, então assim, eu não lembro de tantos detalhes, mas eu lembro que foi um livro que me impactou muito, e até por isso que eu fiz questão de trazer ele, porque ele é um livro que causa impacto. Nós estamos acompanhando aqui a história do Najib. O Najib, quando a guerra começa, é o aniversário dele de 12 anos. E ele começa falando muito sobre as borboletas monarcas, que são borboletas que migram. E ela usa as borboletas quase como uma alegoria, digamos assim, por causa da migração. Porque a guerra tá começando, a cidade vai ser completamente destruída, e a Andrea traz muitas das questões específicas da guerra mesmo, da destruição, da violência paralela, né? Por exemplo, uma mulher não pode andar desacompanhada, porque o risco de estupro é quase de 100%. Então, todas essas questões forçam a população a uma fuga, né? Elas precisam sair da cidade, do país, no caso, inteiro, né? Para sobreviver, para poder começar uma nova vida. E aí nós temos aquela barbárie que a gente vê, por exemplo, na fronteira da Turquia, que existe muita violência contra os imigrantes, né, as pessoas que estão, os refugiados, no caso, na fronteira da Turquia, e aquelas situações que a gente já viu aos montes no Mediterrâneo, os barquinhos super lotados no Mediterrâneo tentando fugir para a Europa.
E acontecem cenas lamentáveis e dolorosas, como aquele caso do menino que foi encontrado morto na praia, né, da, do Mediterrâneo, lá eu não sei de que país foi que ele foi encontrado morto, mas são cenas extremamente dramáticas e horrendas que viraram rotina por conta dessa guerra. No livro, o nosso narrador, ele é uma criança, né? Então ele tem esse interesse pelas borboletas monarcas, ele é um colecionador de borboletas monarcas, e o avô dele, deixa eu ver se é aqui o avô mesmo, que explica para ele como é que esse funcionamento, o avô, o Jamal, da migração das borboletas monarcas, e aí ele entende um pouco desse fascínio que ele sente por essas borboletas, né? Porque, na verdade, o que a Andrea faz aqui é uma metáfora. E é uma metáfora muito bonita em relação à migração, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que, até perto da metade do livro, ele tem um tom poético muito, muito forte. E ele tem uma narração, digamos, muito simples, tá? Isso é uma coisa que nas minhas oficinas eu reforço bastante, que a narração, ela é o tom da obra, né? Então, é muito importante que o narrador, mesmo que ele seja em terceira pessoa, que não é o caso, tá? O narrador é o próprio protagonista, que ele respeite o período. Teve um outro livro que eu já fiz, que já está no ar, o Literamake, que é As 9 Páginas de Alberto Silva, que inclusive eu comento isso, que o narrador, ele ele tem um linguajar muito... Não tá legal isso aqui. Ele tem um linguajar muito da época mesmo, específico da época em que a história se passa. E isso me causou estranhamento no começo da leitura. E é mais ou menos o que acontece aqui com o livro da Andrea, porque ela usa uma linguagem bem infantil, né? Super simples. É um narrador com uma linguagem simples, mas tem motivo, né? Que nós temos aí uma criança narrando. E por isso que funciona. Porque essa simplicidade, ela é quase que uma exigência para funcionar. Porque se pegasse uma linguagem complexa, não daria muito certo, porque não respeitaria a subjetividade desse protagonista. É uma criança. Nós temos que lembrar que é uma criança que está contando a sua história, e é uma criança que passa por um trauma muito profundo, que é o começo da guerra, enfim, as perdas que vai sofrendo, porque precisa parar de frequentar a escola, enfim, né, tem todas essas questões que são importantes, que são relevantes para essa história e que não podem ser ignoradas. Essas perdas que ele vai sofrendo no caminho, elas são reais e elas são muito impactantes. Então, ele vai levando uma vida normal até onde ele consegue levar. Ele tem o melhor amigo dele, o Samir, que tem uma participação muito grande. A própria história, assim, que mostra da solidariedade entre as pessoas, né, não é só a violência, embora ela seja muito marcante, porque se trata de uma guerra, não é só isso, né? Então as famílias tentam se ajudar, tentam contribuir umas com as outras para tentar transformar esse trauma um pouco menor do que ele é. Então eu acho que isso é importante de ser mencionado, porque é um livro muito rico em referências e, ao mesmo tempo, é um livro também que traz essa atmosfera do trauma mesmo, propriamente dito, né? E de trazer essa questão do narrador, de respeitar o narrador. Ela começa a mencionar a guerra logo no começo do livro, mas ela não dá o destaque de cara para a guerra. Primeiro ela está trabalhando muito mais uma questão de apresentação desse personagem, devido à importância dele nesse contexto todo, né?
de a gente entender como é que é a rotina dele antes do inferno todo começar, e isso tudo faz muita diferença na apresentação desse personagem pra gente compreender quem ele é. Porque, afinal de contas, o livro não é sobre a guerra, é sobre o Najib. E a metáfora das borboletas fugindo, né, migrando, né, as borboletas não estão em fuga, mas as borboletas migram justamente para ter uma chance de sobrevida. Porém, dentro dessa metáfora, inclusive o próprio avô dele traz isso muito de uma forma bastante impactante, é que assim como os próprios refugiados sírios, as borboletas monarcas, elas raramente chegam ao seu destino, porque a maioria morre no caminho. Porque, né, existem os milhares de perigos. E no caso dos refugiados de guerra, não só sírios, porque na verdade aquela região vive constantemente em guerra, né? Os refugiados dessas regiões que tiveram seus países, suas casas, suas rotinas completamente devastadas pela guerra, essas pessoas, elas também correm um perigo muito grande de vida quando elas tentam sair dessa realidade. Então, muitas pessoas acabam morrendo na tentativa de sobreviver à guerra, o que é uma grande tragédia e uma grande ironia, né? De fugir de casa para sobreviver e morrer na fuga. Mas é um risco constante que elas enfrentam, infelizmente. E isso está muito retratado no livro, e é interessante que, como quem narra é uma criança, mesmo que essa criança perca a inocência no meio da história, porque é o que acontece, essa criança ainda é uma criança, né? Então ela ainda tem essa subjetividade mais infantil, que é bem detalhado pela autora. Porque ela faz questão de preservar essa subjetividade do menino, né? Até que no 3º capítulo ele conta: quando a guerra da Síria começou, eu estava completando 12 anos. Os conflitos que marcaram o início do terror no país iniciaram no dia do meu aniversário. Isso é uma coisa que ela faz questão também de deixar muito, muito explícito, que o Najib, ele odeia o aniversário dele, por motivos óbvios, né? Porque foi o começo do fim de tudo que ele conhecia como vida, como realidade, como os sonhos, tudo. Porque uma coisa que talvez a gente que tá aqui de longe não se dá conta, muitas vezes, é que essas pessoas que estão vivendo essa realidade lá são pessoas comuns. São pessoas como nós. E que tiveram todos os seus planos, seus sonhos, enfim, toda a sua perspectiva de uma vida normal devastada. Não sobrou nada para eles lá, né? E isso é importante de ser destacado. Ela traz muito, muito forte a questão da migração. Eu acho que o uso das borboletas monarcas ele é muito interessante nesse sentido. Aqui ela começa o livro com uma explicação sobre as borboletas. Então elas estão em busca, e aqui entre aspas, né, um novo lar, onde houvesse a esperança de serem mais felizes, embora nunca conseguissem concluir sua viagem, pois acabariam morrendo pelo caminho. E aí ela nos apresenta esse narrador que é apaixonado pelas borboletas e que está num país que vai começar a ser completamente devastado. E claro que a gente sabe desse contexto da devastação do país, mas ele, quando está vivendo isso lá, ele ainda não sabe. Ele ainda não sabe que a vida dele vai ser completamente destruída por esse contexto de guerra, né? E isso que causa também um grande impacto, no sentido que a gente entende que essa vida que ele conhece não vai mais existir. E eu acho que a Andréia é muito feliz nesse sentido, de nos dar essa noção de um fim inesperado para ele. Porque para o leitor já é o óbvio, a gente já sabe que isso vai acontecer. A gente já sabe que a vida dele vai ser transformada para pior. E o fato de ela trazer essa narração, que inclusive na resenha
eu até cito que em nenhum momento a narração evolui para uma linguagem de um menino que vai se aproximando dos seus 18 anos. Porque ele começa com 12, mas ele cresce, né, ao longo da história. A questão é que ele também teve a sua educação interrompida, ele também teve, né, enfim, ele não tá tendo um crescimento normal como um jovem de 12 aos 18 anos. Então, tu não tem como oferecer para ele uma estrutura de um personagem que tá tendo um desenvolvimento normal, numa vida normal, sem percalços. Um adolescente comum. Ele não é um adolescente comum, ele não tem como ser um adolescente comum. Isso foi tirado dele na guerra. Então, isso interfere na narração. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, de tu conhecer o Najib com uma força muito potente enquanto um personagem protagonista, né? Porque ele é verossímil dentro de toda essa questão. Uma pessoa com bastante experiência em leitura pode até achar que a Andrea teria uma linguagem mais superficial, no sentido de ser muito simples, né? Mas isso não é defeito, tá? Em primeiro lugar, não seria defeito mesmo que não fosse essa a intenção. Mas a questão toda do Najib é que se ela desse para ele uma narração muito madura, ela não estaria sendo fiel ao personagem dela. Ela precisa ser fiel a esse personagem. É importante que ela dê a ele essa verossimilhança de um jovem num país em guerra. E de um jovem, bem jovem, né? 12 aninhos e tal. Isso é extremamente importante para o funcionamento da narrativa. Ele se passa em vários anos, então tem esse amadurecimento e ele é bastante explorado, é possível de ver, ele não é sutil, esse amadurecimento do personagem, da sua narrativa. E isso é bem interessante para quem está lendo perceber essa evolução. E isso fica muito claro, isso deixa muito escancarado que a narração mais infantil é realmente em respeito à subjetividade deste personagem. Porque não fosse isso, não tudo perderia o sentido, né? Eu tô tomando cuidado aqui, só falando um pouco de maquiagem. Eu tô usando essa sombra da Ludurana, ela é muito pigmentada. Se eu não for bem devagar aqui, eu vou tirar todo o verde e vai ficar só um vermelhão. E não é a nossa ideia apagar o verde da sombra. Senão tudo até aqui teria sido em vão também. Que mais aqui? Eu acho que é importante a gente entender o seguinte, quando se trabalha com uma história que se passa num momento histórico real, isso demanda uma pesquisa, um trabalho de pesquisa e de compreensão da realidade muito forte. E nisso a Andrea tem realmente um mérito muito grande, porque ela sabe fazer isso. Ela sabe trazer essa realidade impactante, profunda, de um fato real. Ela já escreveu livro sobre ditadura, também teve um outro, Segunda Guerra, era? Que eu fiz uma leitura crítica para ela, muito bom o livro, mas agora eu não tô me recordando, que são tanta gente que às vezes é um pouco complicado a gente lembrar de tudo, né? Mas ela tem essa facilidade de trabalhar com momentos históricos reais, que nos dá justamente essa noção muito clara de que nós estamos inseridos nesse período de uma maneira bastante contundente. E ela nos bota dentro do período. Isso é muito interessante, porque a gente não viveu eles, ou não está vivendo eles, embora a Guerra da Síria seja um momento atual, a gente não está lá vivendo isso. Então, ela conseguir nos ambientar nesses lugares é fundamental para funcionar, senão não funciona, né? Tirando essa sombra altamente pigmentada, eu estou tendo sérios problemas aqui com a pigmentação do branco. Então, né, acho que não vai rolar o branco aqui. Queria que
que desse certo, mas não está funcionando. Eu não estou conseguindo trazer este branco. Então, vamos seguir aqui, senão eu atraso demais, tentando só colocar uma sombra branca ali. E eu não sei se o problema não é a minha iluminação, porque hoje tá vindo muita luz da janela. Então, talvez a iluminação também não esteja me ajudando muito. Isso é um problema quando se trabalha com maquiagem, quando a luz não ajuda, né? Mas vamos lá. Esse livro que tem essa metáfora tão responsável com relação às borboletas, acho que ele tem uma imagem muito forte aí, né? Tu trazer essa questão das borboletas monarcas é realmente algo que te dá uma ideia do que ela quer transmitir. E isso é muito forte, né? Então, eu acho que o grande mérito é justamente ela conseguir nos colocar ali dentro, né? O batom ficou um pouco suave demais. Então, nós vamos completar ele com outro batom. Deixa eu ver, cadê meu pincel de batons aqui? Aqui. Com batom que é de conjunto. Ele é mais transparentezinho, ele não tem tanta força. Então, vamos dar uma trabalhada aqui pra botar um pouco mais de cor neste batom aqui. É um rosinha bem suavezinho. Aí não combina com os tons da maquiagem. Melhorou bastante. Então, gente, se vocês querem ter uma noção do que se passa numa guerra dessa natureza, a Andréia é muito bem sucedida. Porque, embora ela esteja trabalhando o Onagib e a sua rotina, a sua existência, ela nos coloca dentro da guerra. E isso é realmente um aspecto que merece ser louvado, ser trazido, apontado com veemência, porque ela realmente dá esse ênfase e ela é bem sucedida nessa missão. Deixa eu tirar o grampinho do cabelo. Então, temos aqui o look. Eu não consegui realmente fazer o branco se destacar muito. Eu passei a sombra branca, tem verde, tem vermelha, pra fechar as cores, então, aqui. Eu não quis reforçar muito verde, porque na própria captação da câmera não é possível ver tanto o verde, porque seria este tom aqui. Mas a própria câmera não tá captando bem o verde. Eu percebi porque eu usei maquiagem verde esses dias, eu fotografei e não parecia que era verde, então eu já sabia que eu ia ter problemas. Mas este aqui é o visual, então. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, todos os recados do início. E quem quiser contribuir, contribuições voluntárias para bibliofilia.cotidiana@gmail.com, é o Pix. E em breve voltaremos com mais um Literamake. E espero que gostem. E recomendo a leitura do livro, procurem pela Andréia, vale a pena, é um livro muito bom, tá bom? Até a próxima!